Então, gente, esse vídeo aqui é um vídeo especialmente para os cristãos que acreditam no globo, né? E eu quero explicar, né, por que não é o globo. Vou explicar de uma forma assim menos, né, focada na Bíblia e depois de uma forma focada na Bíblia, né? Assim, o globo ele tem pilares, né? Pilares no sentido, né, simbólico, né? Quais são os dois grandes pilares do globo, né? São a curvatura e a rotação, né? O movimento dele, né? Derrubando, bati ali na porta ali, ó. Derrubando esses pilares, o que é que acontece? Não tem globo, não adianta você vir querer apresentar outros argumentos, não, mas por causa disso, não adianta, né? Sem curvatura e sem a movimentação, sem a rotação, né? Não é o globo, né? Não é o globo que eles vivem tanto aí, né? Propagando, né? O que que acontece, né? Você que acredita no globo, né? Pesquisa aí. A quantos quilômetros de altura é possível avistar a curvatura da Terra? Aí você vai ver que uns vão dizer 10 quilômetros, outros vão dizer 25 quilômetros, né? Aí, etc, vai variando, né? Ou seja, para pensar, né? Se você só visse só apenas uma fonte de informação dizendo que é 10 quilômetros, você ia acreditar cegamente que é a partir de 10 quilômetros, entende? Mas aí no momento que tem uma outra fonte, né, que se diz, ambas se diz confiável, ambas se diz, né, da ciência, né, aí você vê que uma diz que é 25 quilômetros, então você tem que acreditar que a Terra ela é uma esfera mágica, né, que ela engorda e emagrece, né, entende? Então você vê que não bate, né, eles mesmos se refutam. Tem também a trigonotomia esférica, né? Que a partir de tal quilometragem, de tal distância, era para se ver a curvatura da Terra e não se vê. Foram feitos vários testes, não tem essa tal da curvatura, né? Inclusive eles usavam aquela questão do barco, né? Subindo ali no mar, né? No horizonte ali, dizendo que é a curvatura, que ele está descendo a curvatura. Na verdade não é. Já foram feitos testes, né? Uma câmera com zoom de alto alcance, né? Você vê que o barco continua ali. Outra coisa, tem um vídeo também que ele é feito sobre um campo, né? Um campo plano, né? Bem longo mesmo. Aí uma pessoa vai andando, vai andando, vai andando. Conforme ela vai se afastando, o que que acontece? Dá a impressão que a pessoa ela vai afundando ali numa curvatura, mas na verdade não é. É a perspectiva. Ela tem um limite de visão, né? Você tem um limite de visão, então é um efeito assim que acontece. Porque se for assim, então teria que ter uma curvatura ali naquele campo. Na verdade, não tem. Ninguém está afundando ali. Entende? Então, essa questão. E engraçado que eles conseguiram enganar muita gente com esses argumentos tão, sabe, tão simples de se refutar, né? E a questão do movimento da Terra também, é só você pesquisar aí, você vai ver que realmente não existe movimento nenhum na Terra. E puxando o gancho aqui, né? Biblicamente aqui, né? Por exemplo, né? Quando Josué disse para o sol, né? Sol parar em tal região, lua parar em tal outra região, né? Aí muita gente fala, não, isso aí é porque era o conhecimento da época, eles não eram inteligentes. Primeiro, né? Eles são servos de Deus, né? Eles tinham inteligência, né? Eles tinham comunhão com o Espírito da verdade. Então, eles são muito mais inteligentes que vocês imaginam. Até porque se Josué tivesse falado isso e realmente a terra fosse esférica, Deus ia corrigir ele, porque Deus não ia ouvir uma oração, né, mal feita, conforme está escrito, né? Pedis e não recebeis, porque pedides mal, não sabeis como pedir. Então Deus teria corrigido Josué ali na hora. Ele teria falado para ele, não, Josué, você tem que falar para a terra parar de girar. Entende? E o que acontece? Se a Terra parar de se movimentar, né, aconteceria um caos muito grande, né? Aconteceria praticamente uma destruição da Terra, porque ela parando de girar, ia acontecer terremotos, tsunami, o mundo ia entrar num apocalipse, entende? Então não foi a Terra que parou de girar. Para quem é crente usa esse argumento, não é válido, não se encaixa nem com a palavra de Deus e nem com o próprio modelo que vocês defendem. O primeiro passo não é vocês acreditar na Terra plana em si, até porque a Terra plana, conforme ela é divulgada, tem informações que estão erradas, né? Até porque a gente ainda não sabe de tudo, tem coisa que a gente ainda está pesquisando, tem coisa que é especulativa, né? Mas o negócio é você entender que o globo é uma mentira, que ela é uma enganação. E a Terra plana ela está na palavra de Deus, está na essência da palavra de Deus. Não que ela seja exatamente conforme, né, tem imagens aí por aí, né, representando ela, entende? Outra coisa também, outro problema que acontece também de você ser cristão é acreditar no globo, né? Porque você vê lá em Gênesis, né? Você vê que a luz, né? O dia, ela é criado primeiro, né? Do que o sol. Então você já vê que não, sabe, não bate.
Muitas coisas já existiam antes do Sol, né? Então você vê que o heliocentrismo ele não bate com a narrativa bíblica. Lá em Jó diz, né, que a terra toma forma como o trabalho do barro, o trabalho do sinete sobre o barro, né? Se você pega um sinete, né, e vai lá, fica mexendo ali, manuseando ele no barro, ele vai dar um formato circular e vai dar um formato com uma borda. Deus não ia usar uma representação dessa para dizer que é um globo, entende? Não se encaixa com um globo. Por exemplo, Deus falou que é azul, então na verdade é verde. Deus falou que é branco, então na verdade é preto. Não é assim que funciona. Deus ele é coerente, entende? Apesar que tem umas brincadeiras por aí, você enxerga azul, você enxerga verde, né? E tem gente que considera a luz, né, como trevas, né? Não quer se aproximar de Deus, né? E tem gente que considera as trevas como luz, né? Que são justamente satanismo, maçonaria, os profundos segredos de Satanás, ocultismo, religiões de misticismo, né? Eles dizem que tem luz, mas é uma falsa luz. Então a questão da pessoa ela buscar a verdade, né? Orar ao Criador, né? Para que ele venha tirar essas escamas dos olhos, essas vendas dos olhos. Outra coisa também, lá no Salmo 104, o que diz lá? Que Deus constrói a casa dele acima das águas lá de cima. Alguém contou para vocês que tem água lá em cima? Ninguém contou, né? Eles dizem que são somente estrelas, planetas, galáxias, e não é exatamente assim, tem águas lá em cima. O que acontece? Você vê lá em Gênesis que havia trevas, né? O mar estava ali, o Espírito de Deus pairando sobre as águas, porém havia trevas. E Deus criou a luz, fez a separação, né? E lá em Ezequiel diz que Ezequiel ele viu, né, uma cobertura curva, né, semelhante ao firmamento, reluzente como cristal de gelo. E acima dessa abóbada estava o trono de Deus, né? Ou seja, a versão correta é justamente essa. Deus está sentado acima da abóbada celeste, acima do domo da terra. Porque a abóbada, domo, firmamento, são a mesma coisa, entende? Expansão. Então, você acreditar que realmente, você acreditar que a Terra é um globo, você está negando que Deus está acima da abóbada da Terra. Porque a abóbada ela é uma cobertura curva. Ela tem curva, a abóbada tem. Porém, a Terra ela não tem curva no sentido que é apresentado. Ela ser uma esfera, de ficar pessoas de cabeça para baixo, ela girando para lá e para cá. Não funciona assim. Lá em Apocalipse mesmo você vê que tem o trono de Deus, né, e tem um mar semelhante a vidro, onde os justos eles ficam ali em cima. Então você vê que está tudo interligado. O que Jesus falou? Errais por não conhecer, não analisar as escrituras. Se você analisar as escrituras, você montar o quebra-cabeça, porque a palavra diz que a unção que está em vós vos ensinará, ou seja, você tem que ter a comunhão com o Espírito Santo, né, que ele vai te revelando a verdade aos poucos, né, conforme você busca também, conforme a sua sede, né, e você ter o conhecimento ali da palavra, você estudar, né, procurar ver qual é a tradução mais próxima, né, não aplicar texto fora do contexto, né, você realmente analisar as escrituras e montar um quebra-cabeça para você chegar à conclusão real. Então, o problema de muita gente, né, não acreditar na Terra plana também em si, é que o próprio sistema já apresenta a Terra plana de uma forma errônea, né? Se eles apresentar o sistema, se eles apresentar a Terra plana da forma como a narrativa bíblica apresenta, de uma forma honesta, realmente, eles vão ver que se encaixam perfeitamente com a realidade, né? E com a ciência, porque existe sim, a ciência, ela comprova a Terra plana. A profana ciência que não comprova, conforme está dito lá em Timóteo, né? O que lá, não sei quem foi disse, mas disse para Timóteo: guarda-te das profanas oposições da tão falsamente chamada ciência, né? Ou seja, naquela época já havia uma tal ciência propagando essas heresias, né? Essa história de que a Terra fica girando, isso aí vem tudo a ver do ocultismo, do satanismo, né? Isso já vem daquela época, até porque quem criou a NASA foi da maçonaria. Tem muitos Illuminati envolvidos com isso, satanistas, vários cientistas ocultistas que adoravam outros. Por exemplo, Einstein era um que ele cultuava o hinduísmo, né? O deus Shiva, né? Que na verdade não é um deus, né? Um anjo caído, né? Um demônio, né? Então você vê que os próprios cientistas, muitos deles, são envolvidos com o ocultismo, né? É um tipo de adoração que eles têm. Eles colocam o nome de Ísis, o nome de Apolo, o nome de Artemis, o nome de, qual é o nome do outro? De Atlas, né? Várias coisas nesse sentido espacial que eles criam, né? Eles homenageiam com o nome de anjos caídos. Então, mas aí como explicar as imagens que eles mostram, a Blue Marble, né? Assim, a própria NASA em si, de tanta gente bater nessa tecla, ela mesma admitiu
que as fotos da Blue Marble são realmente uma compilação, né? São uma montagem ali num 3D, ali, num globo tridimensional, né? É uma montagem. Mas é como explicar os vídeos. Os vídeos também é outra montagem também, né? Você bota aí planeta Terra em 4K, você vai ver aquela imagem linda, né? Linda, realmente, é uma imagem muito bonita, né? Porque ela está em alta resolução, são texturas reais da Terra que eles fotografam, né? Que eles compilam, né? Eles botam em altíssima resolução, né? E junta ali num globo 3D para dar o movimento e faz uma montagem em forma de vídeo, né? Você vê, por exemplo, tantos filmes aí de ficção científica, eles mesmos apresentam ali uma Terra esférica ali, né? Com as texturas ali bem realistas, né? E é um tipo de um CGI, é um CGI mais avançado, super realista. Então são fakes também, são falsas, né? Você se comprova também quando, por exemplo, usam olho de peixe, né? O olho de peixe, até 500 metros de altura, você consegue ver a curvatura da Terra, né? Essa questão do olho de peixe foi introduzida justamente para ficar no subconsciente das pessoas, né? Essa questão da curvatura, de ela ver tudo curvo, entende? É um tipo de estratégia que eles usam, né? E o que acontece, né? Já foi feito o teste também com uma câmera comum e uma câmera olho de peixe, né? E chegando até um certo ponto ali de altitude, né? Você vê que a Terra ela está plana, que ela está reta, né? Porém com a câmera olho de peixe você vê ela curva, você vê ela realmente redonda. É isso que eles fazem. Muitas das vezes eles apresentam uma imagem ali distorcida com olho de peixe. Ou quando não é isso, eles aplicam uma montagem ali, né? Um vídeo, uma montagem ali, né? Super realista para poder enganar, né? E Satanás é o pai da mentira, ele engana as nações, né? Então, entende, não é só questão do engano, do pecado, o engano envolve essa questão também das agências espaciais, de cientistas, né? Porque você vê que está tudo ligado, né? O Big Bang, né? A evolução, o heliocentrismo, o globo, isso está tudo ligado a uma ciência disfarçada de ocultismo. E vocês sabem por quê, né? Quando Lúcifer caiu, né? Ele caiu logo na Terra. Vocês já pararam para pensar nisso, né? Porque ele foi expulso do céu. E se esse universo que existe, ele for conforme a ciência diz que é, então vamos supor, Deus está em tal galáxia, né? Aí tem outras galáxias, aí mais bilhões de galáxias, estrelas para lá e para cá, os planetas, né? Porque Lúcifer foi cair logo na Terra. Não poderia ter caído em outro planeta. Eu vou explicar por quê. Porque não tinha outro planeta, não tinha outro canto para ele cair. Só tinha Terra. De que diz no princípio Deus criou os céus e a terra, né? E os planetas, as estrelas, elas estão presas no firmamento, conforme diz lá em Apocalipse, né? Que as estrelas do firmamento cairão sobre a terra. Se essas estrelas elas for exatamente o que a ciência diz que é, apenas uma delas será o suficiente para que a terra seja toda destruída. Porém, isso não vai acontecer, porque se acontecesse isso, isso ia impedir, né, de se cumprir as profecias. Então as estrelas não são exatamente isso que eles apresentam. Elas não têm esse tamanho todo a ponto de se chocar e pum, né? Na verdade nem se chocar, né? Apenas chegar a uma curta distância da Terra já destruiria a Terra. Então essa história de outros planetas, de ir da Lua, de que vai a Marte, isso aí é tudo enganação, é um estúdio de filmagem, é tudo uma montagem, tudo uma mentira. Porque se realmente isso fosse verdade, eles iam burlar o Apocalipse, né? Eles já teriam colonizado a Lua, conforme eles disseram, né? Que tiveram várias matérias deles me falando, não, a partir do ano 2000, do ano sei lá o que, né, a gente vai colonizar a Lua, né? Então, quando Jesus voltasse, não ia ter ninguém na Terra, né? Jesus ia ter que fazer o apocalipse lá em outros planetas, né? Porque eles iam ser tão espertos, não, você fica aqui nesse planeta, você vai para outra galáxia aqui, porque quando Jesus voltar para a Terra, né, a gente não vai estar lá, aí ele não vai conseguir destruir a gente. Então você vê que não tem como sair da Terra, né? Eles estão... É a Terra, gente, não entende? É o céu e a Terra. Abaixo da Terra, o que tem? Tem águas, né? Tem o abismo, né? Tem as fontes das águas, né? Tem os abismos, né? E é isso que tem. O universo que Deus criou se resume nisso, né? É o céu, a Terra, né? E o que tem debaixo dela. Então, sabe, eu poderia ficar falando aqui por horas, sabe? Horas mesmo, sinceramente. Dava para render um vídeo aqui de 3 horas. Eu ia lá, pausava, editava, né? É muita coisa para falar, mas o que eu falei aqui, eu acredito que já é o suficiente, mas eu vou acrescentar mais algumas coisas. Lá em Apocalipse diz, né, que então desabou o céu sobre a humanidade, né? E foram precipitados
pedras de granizo. Tem lá um texto lá, gente, eu não lembro exatamente o versículo, o capítulo, mas se vocês pesquisar o que eu disse, vai aparecer aí, né? Que diz que tem os tesouros, né, da neve, né, do gelo, estão reservados para os tempos de aflições, né, os tempos de tribulações. O que acontece? Em algum momento aí dessa grande tribulação, né, muita gente imagina meteoro caindo, é fogo para cá, fogo para lá. Não vai ser exatamente assim, vai ter gelo também, né? Uma parte aí uma camada do firmamento, não sabemos exatamente, é uma coisa especulativa também, mas vai cair pedras de granizo, entende? Não, eu não acredito que ele vai cair todo sobre a terra, porque se o firmamento todo cair sobre a terra, né, eu acho que a terra seria praticamente destruída, entende? Deve cair uma parte, e outra parte, né, não vai cair na terra. Ou não vai se quebrar a parte toda, não sabemos exatamente. Só tem coisas que é especulativa, coisa que é interpretativa. Agora tem coisa que está claro, gente. Tem coisa que não é simbologia. Por exemplo, né? O que não é simbologia? Os gafanhotos não são simbologia, né? Muita gente falava que os gafanhotos eram os helicópteros. Aí depois veio os drones, estão dizendo que é os drones. Na verdade não é. Os gafanhotos, eles são justamente demônios mesmo, que eles vêm do abismo da terra, né? Que quando cair aquela estrela, que dentro daquela estrela tem uma potestade ali presa ali, ela vai ser solta e vai ter a chave ali do abismo para poder abrir, né? Vai abrir o mundo físico, né? Que vai abrir um buraco ali no fundo do mar, naquele abismo, porém vai abrir o mundo espiritual também. Você vê que o foco da tudo é aqui, gente, é na Terra, né? Existem outros mundos, a gente pode dizer que sim, né? Não é errado você falar que existem outros mundos, existe o mundo espiritual, né? Existem as regiões celestiais, né? A gente não sabe exatamente, por exemplo, o firmamento, né? A Bíblia em si ela fala sobre três, né? Primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. O que eu especulo, né? O terceiro céu é justamente onde está o trono de Deus, que é o quê? Que é na abóbada. Ele está nessa abóbada, na cobertura curva. Porém, abaixo dessa abóbada pode ter outras camadas, outras divisões, né? Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, a gente olha para o céu cheio de nuvens azul. Vamos supor que esse seja o primeiro céu. Um exemplo, né? Aí depois você vê aquilo tudo escuro, né? Que tem as estrelas lá, né? Tem os tais planetas, que são estrelas errantes, né? Aí acima disso, né? A gente sabe que tem um mar de vidro ali, a escuridão das águas, e tem o trono de Deus. Entende? Só tô dando um exemplo. Então, gente, sabe, sinceramente, depois de vocês ouvirem esse áudio, vocês, como cristãos, né, continuar acreditando que realmente, acreditando que o globo, né, ele é bíblico, ele é científico, eu não sei mais o que pode se fazer por vocês, né, porque vocês entraram na verdade, né, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, só que é um caminho que você vai trilhando, e conforme você vai trilhando, né, as mentiras vão sendo destruídas, né. Então, você vai vendo que, poxa, o globo é uma mentira. Só que tem gente que não quer aceitar isso. Então, tem gente que para no caminho, ou quer voltar, ou quer avançar e ignorar isso. Não adianta. Você não pode caminhar na verdade carregando uma mentira com você. Porque quando você chegar lá no final, você não vai poder entrar. Você vai ser barrado. Eu não estou falando aqui que a pessoa, gente, então quer dizer que quem acredita no globo vai para o inferno. Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas desde o momento que você chega ao conhecimento de que o globo é uma mentira, que ele é fraudulento, e você continua acreditando nele, né, você está sendo responsável, entende? Agora, se você não chegou ao teu conhecimento, né, você não está sendo responsável, é a questão do tempo de ignorância. E tem perguntas que não adianta vocês fazer que, assim, nem eu não posso responder. Tem coisas que ainda estão ocultas, a gente não sabe de tudo. Por exemplo, quantos abismos são, né? Porque a Bíblia cita que tem abismo, né? Tem o grande abismo, né? A fonte do grande abismo, e tem outros abismos, né? A gente não sabe exatamente, entende? A gente não, vou fazer um desenho aqui e ela é assim. Não, a gente sabe a essência dela. Coloca uma coisa na cabeça. Quando a gente fala terra plana, imagina algo circular, né? As pessoas não ficam de cabeça para baixo, não ficam girando para lá e para cá, e ela é justamente fechada por essa abóbada, por essa cobertura curva, por esse firmamento. E acima dessa abóbada, conforme está em Ezequiel, conforme está em Apocalipse, está o trono de Deus. Porque o que acontece, né? Antigamente, né, as próprias religiões pagãs, elas sabiam da Terra plana, só que de uma forma distorcida.
Satanás e seus capangas passavam para eles, né, de uma forma distorcida, né? Por isso que tem esse negócio aí da tartaruga, do elefante, do negócio. Se vê tantas versões aí, nada a ver, entende? Eles passaram de uma forma distorcida. Só que o que que acontece? Mesmo de uma forma distorcida, né, tem ali, né, o sentido real, né, entende? Que ninguém fica girando para lá e para cá, ninguém fica de cabeça para baixo. Tem um sentido real. E o que que acontece, né? Satanás, ele criou o globo. Essa que é a realidade. Ele criou o globo porque o globo, ele exclui completamente a narrativa bíblica, entende? A outra ainda tinha ali uma... Você conseguiria... Tá entendendo? Tinha ali, mas no globo não tem. No Globo você exclui um criador, né? No Globo eles colocam o Big Bang, né? Aconteceu o Big Bang, houve uma grande explosão, né? Deu-se a expansão do universo, o início do universo. Aí tem essa parada toda aí que o homem veio de um ancestral aí do macaco, essas paradas todas que eles inventam. Isso é tudo um engodo, uma estratégia, né, para que quando vir, né, o anticristo, né, e o seu governo da besta, né, eles vão vir e vão dizer, olha gente, a gente veio de outros planetas, de outras galáxias, né, foram nós que criamos vocês, os seres humanos, ó, a gente vai comprovar aqui cientificamente aqui, vocês colocam essa marca aqui com esse chip, que aí vocês vão evoluir, vão estar protegidos contra doenças, né. Então eles vão ver com uma enganação muito grande, né? E talvez o anticristo venha e crie uma própria Bíblia e diga que tem os originais, entende? Porque a gente sabe que os originais, né, as Bíblias que a gente tem traduções diferentes. E havendo traduções diferentes, a gente sabe que tem traduções que estão erradas propositalmente, né? E tem traduções que podem estar erradas por uma questão de realmente, como você vai pegar, você pega ali do original, aí passa para outro idioma, aí traduz aqui, entende? Mas a Bíblia, ela é eficaz, né? A essência da palavra de Deus está nela. Só que conforme passa os tempos, eles vão modificando, né? Você vê que tem Bíblia gay, né? Você vê que... Bom, né, vocês entenderam. E os cristãos da antiguidade, né, do começo, né, do ministério, do evangelho, eles não abaixavam a cabeça para cientista, não, né? Conforme eu falei lá em Timóteo, né? Inclusive Jesus, né, e os apóstolos consultavam o livro de Enoque, a Torá, tem o livro de Jásia, né? Então o livro de Enoque ele explica com mais detalhes também essa questão da Terra plana, né? Não só de Enoque, mas o livro de Gênesis, o livro de Jó também, o livro de Apocalipse, entre outros. O problema é que as pessoas, eles colocaram na cabeça, olha gente, isso aí é simbólico, isso aí é visão do passado, e vocês têm que acreditar no que passa aqui nessa televisão, né, no que a NASA e as suas capangas dizem, entende? Né, a televisão em si, né, de uma forma simbólica que eu dizendo, eu não estou afirmando que ela seja a imagem da besta, mas ela de certa forma, ela encaminha as pessoas para a imagem da besta. Porque o que acontece? Tudo que passa na televisão as pessoas acreditam, né? A Globo diz lá, não, gente, aqui o homem vai à lua, o homem foi para a lua, né? A Terra é um globo, ou seja, as pessoas dão muito crédito à mídia, né? O que passa na televisão. As pessoas têm aquela ânsia de ser famoso, né? De querer aparecer na TV, de querer sucesso e fama, né? Mas é tudo uma enganação, conforme Satanás apresentou para Jesus. Olha, tá vendo todos esses reinos aí? Se você de joelhos prostrados me adorares, eu te dou. Ou seja, é uma enganação. Olha a ousadia de Satanás, né? Ele querer tentar, né, o próprio Deus, né? Porque a gente sabe que Jesus é o verbo, né? É o caminho, a verdade, a vida, o Espírito da verdade que nos guia. Ou seja, ele é tão perdido que ele quis, né, tentar a Jesus. E ele sabia que Jesus não ia ceder à tentação, né? Mas para você ver, né, que se ele pudesse, né, se ele pudesse realizar isso, seria o maior sonho dele, né? Um dos maiores sonhos dele seria esse, né? Ele vê o próprio Deus, né, se prostrar a ele. E o que acontece, né? O sistema da besta, né? Os alienígenas, os anjos caídos, né? Eles apresentaram isso como uma forma de ficção científica, né? E todo mundo meio que acha isso engraçado, né? Aí veio os ufólogos levando isso mais a sério, né? E você vê que a própria ciência em si, ela dá uma brecha para que isso seja algo real. O próprio Papa já falou, né, que batizaria sim seres extraterrestres, né? Então eles querem manter uma ideia de que isso é algo científico, que isso é algo, como se diz?
de que isso é uma ficção científica, mas ao mesmo tempo eles têm um outro pilar, né, que sustenta isso de uma forma que isso é real, que eles existem, né? Só que isso é uma enganação. Esses seres, né, eu não digo todas as raças, eles falam que tem raças, né? Eu não posso afirmar, né, exatamente assim, entende? Mas o que acontece, né? O ser humano foi criado à imagem e à semelhança de Deus. O que é imagem e a semelhança de Deus? Muita gente não entende isso, né? Justamente, por exemplo, você olha para um macaco, né? Você olha para uma tartaruga, eles têm mais semelhança de Deus? Não tem. Agora você olha para um ser humano, ele tem, né? Por quê? Porque Deus, ele tem uma imagem humana, porém a gente sabe que Deus, ele não é humano, entende? E o ser humano, ele herdou essa imagem de Deus, essa imagem, sabe? Ele tem dedo, tem orelha, né? Não é igual ao macaco, né? A gente sabe que a pele é totalmente diferente, né? Os pelos, né? As formas, a simetria, né? Então o ser humano, ele herdou a imagem e semelhança de Deus, né? E tem também no sentido espiritual, que está no DNA, né? do ser humano. E os anjos, eles tinham, né? Os anjos que estão no céu, eles têm mais semelhança de Deus. Porque ele tem uma forma, ele tem o DNA divino dentro dele, a luz que eles têm não provém deles mesmos, mas provém de Deus, né? Eles têm a forma humana, que é uma forma que foi herdada, que Deus fez, né? Que eles tivessem uma forma semelhante a Deus. Porém, quando esses anjos eles caíram, eles perderam também mais semelhança de Deus, né? Então muitos se tornaram criaturas horrendas, né? Conforme criaturas semelhantes a alienígenas, né? Demônios, né? Só que eles, com a tecnologia, eles podem se disfarçar de uma forma humana, porém o seu DNA já foi retirado em mais semelhança de Deus, ou seja, eles podem aparentar ter uma luz, aparentar ter uma forma humana, né? Mas eles, na verdade, eles estão corrompidos, né? A parte espiritual, o DNA deles, né? Eles já não tem mais ali a capacidade de amar, capacidade de se aproximar de Deus. Então é por isso que você vê muitas coisas acontecendo, muitas pessoas que são influenciadas, a pessoa se entupir de tatuagem, se entupir de maquiagem, de brinco. É assim, gente, eu não tô falando aqui de uso de costume, que eu não tô querendo falar que é pecado, entendeu? Depois eu posso explicar melhor sobre isso, mas você vê que é uma coisa que para distorcer a imagem e semelhança de Deus, né? Para dar um outro aspecto. Você vê que tem pessoas que fazem implante, né? Implanta chifres nela, né? Aquela coisa de querer se parecer um animal, né? Ou até um demônio mesmo, né? Tem gente que gosta disso. Só que mesmo assim, a pessoa ainda tem mais semelhança de Deus, né? No seu DNA, né? Na sua alma, no seu espírito. Porém, né, a aparência física, a aparência material vai sendo distorcida conforme a pessoa vai fazendo plásticas, maquiagens, esses monte de coisa aí, entende? Então, né, muita gente ouve falar de alienígena e muita gente ri, né? Muita gente não entende, mas na verdade eles são demônios, né? É difícil você imaginar isso, eu também tinha essa dificuldade, porque quando você imagina um demônio, você imagina aquela coisa com chifre, né? Aquela coisa feia, né? Você não, aí quando você já vai imaginar um alienígena, isso já está embutido, né? Desde pequeno que o alienígena, ele é aquele serzinho, né? Sei lá, cinzento, né? Que tem aqueles dedinhos semelhantes a uma rã, né? Tem aquele olhão, né? Entende? Só que na verdade esse é um tipo de aparência que um demônio também pode ter, né? Que uma casta, um tipo de demônio, uma raça de demônio tenha. E o sistema apresenta eles como seres evoluídos, como seres superior à raça humana, seres inteligentes e que vêm de outros planetas. Na verdade não é isso, né? Eles são seres que eles perderam, né, a sua comunhão com Deus. São seres que eles são inteligentes, são inteligentes sim, mas eles são mentirosos, são enganadores. Então eles dizem, não temas, eu vim em paz, né? Eles vão vir com uma enganação terrível, vai ser terrível. Porque quem não acreditar que eles são demônios, gente, vai ser difícil, né? Você tem que ter a comunhão com o Espírito Santo, você tem que ter o conhecimento de que o globo, de que a NASA, as agências espaciais é uma mentira, porque para quando esses seres vier, né? Eles vêm vir lá com as naves deles ali, vindo lá do alto, né? Eles vão vir e vão dizer que vieram de outras galáxias. Eles vão exigir uma adoração, né? Eles vão, na verdade, ser praticamente adorados automaticamente, né? Vão trazer
Entende? Vai ser algo terrível. Então vocês têm que entender que eles são demônios, né? Porque quem não tiver esse entendimento vai achar, vai abrir brecha para a pessoa pensar, puxa, então Deus não existe, tudo uma fantasia, então na verdade é eles que criaram tudo, entende? E já se dizem, né? Já se dizem, né, que eles são o ser humano do futuro. Eu já vi isso também. Eles falam, ah, não, o ser humano do futuro são os alienígenas, eles são a evolução da raça humana, né? Isso aí é uma mentira terrível, né? Qualquer pessoa que tiver um senso, sabe, uma consciência boa, ela pensar bem, ela não é possível que eu vou me tornar isso, que eu vou virar isso, entende? Você, o ser humano é mais semelhança de Deus, não tem o que evoluir no ser humano, entende? O que vai acontecer? O ser humano vai voltar a ser o que ele deveria ser, conforme Adão era. Adão não era um ser humano comum, ele tinha autoridade sobre todos os animais, inclusive sobre o Leviatã que Deus criou, né? O Leviatã é uma criatura imensa. Depois do Behemoth, ele é a criatura mais poderosa que Deus criou, né? Você imagina como que Adão vai ter domínio e autoridade sobre o Leviatã, entende? Porque Adão não era um ser humano comum. Ele tinha uma autoridade espiritual muito grande. Ele tinha uma capacidade física, ele tinha poderes, entende? Então o ser humano ele vai voltar a ter um corpo, né? Um corpo glorificado, um corpo onde o pecado não habita, onde a morte não habita. Então, na verdade, o ser humano ele não vai evoluir, né? Ele vai voltar a ser o que ele deveria ser. E esses seres, como são muito enganadores, né? Eles vão dizer, né, que não, vocês têm que evoluir, né? Vão inventar um monte de enganação. E o que acontece? O sistema, ele ama o globo, mas se ele vê que o globo não está se sustentando mais, né? A gente sabe que o globo não se sustenta, porém, mesmo assim, muitas pessoas ainda estão enganadas, né? É uma doutrinação muito forte. Eles podem querer dar um jeito, né, de querer, né, distorcer a Terra plana. Eles, tipo assim, admitiram a gente foi revendo aqui as nossas pesquisas, nossos estudos e chegamos à conclusão que a Terra é plana. Aí eles vêm e querem introduzir o islamismo, porque o islamismo ele tem doutrina semelhante ao cristianismo, entende? O próprio islamismo ele cita, né, que o anjo Gabriel falou com Maomé, né? Então ele também cita a Terra plana, né? Então pode ser uma forma deles querer distorcer. Porém, eu acredito que eles não vão fazer isso. Eu acredito que o globo, eles vão persistindo no globo, né? Mas, caso for necessário, né, já fico alerta aí. E esse mundo, eles criam muito distrações, né? As pessoas, praticamente, elas não têm tempo para questionar essa questão da Terra, né, do espaço, né? Porque quando ela entra, né, numa escola, né, uma das primeiras coisas que ela aprende é que a Terra é uma bola. Ela vai sendo doutrinada ali e ela aprende verdades ali. E ela aprendendo verdades, ela automaticamente ela vai acreditar, puxa, né, eles não devem estar mentindo pra gente, eles estão ensinando, né? Entenda que uma mentira bem contada, bem projetada, ela sempre vai ter uma verdade ali, né? Porque tem que ter algo ali para aparentar que aquilo ali realmente tem um fundo de verdade. É tipo você chegar e falar, por exemplo, você chega para fulano e você fala, olha, você não é um ser humano não, né? Você é um peixe, você é um animal, né? Quem é que vai acreditar nisso? Tá na cara que é mentira. Ainda assim, sabemos que tem pessoas que podem até acreditar, né? Então, o sistema ele vai ter que apresentar uma mentira, entende? Ele vai dizer isso aqui, olha, você é um ser humano, sabia? É verdade, eu sou. Ah, não, só que Deus não criou você, Deus não existe, né? Você foi um fruto do acaso, do Big Bang. Então, tá entendendo? A mentira ela funciona semelhante assim. Ela vai mostrar para você algo palpável, algo real, porém vai ter uma mentira. E existem muitas distrações na vida. A pessoa cresce com aquela coisa, ah não, eu tenho que crescer, eu tenho que ser alguém na vida, né? Tenho que construir minha família, né? Eu tenho que ter meu carro, né? E não há nada de errado nisso, porém a pessoa ela é escravizada a viver um mundo de levada a viver um mundo de escravidão, né? Você vê que hoje em dia as distrações são muito grandes. Antigamente não tinha muita distração. Antigamente você se distrai como, né? Tinha ali um cineminha, né? Tinha um joguinho de carta para jogar, uma fofoquinha para fazer. Hoje em dia tá muito mais amplo isso. Hoje em dia você com a internet, você tem canais no YouTube para você ficar acompanhando, você tem Netflix, seriados, né?
você tem novelas, você tem, ou seja, é tanta distração, tanta coisa que você tem que fazer, você chega do trabalho cansado e você vai perder tempo, né, em querer questionar a ciência, em querer saber da verdade, né? Os próprios cristãos, né, muitos deles negam a Terra plana, né? Tem um aí na internet que ele mesmo admitiu que a narrativa bíblica ela aponta para a Terra plana, porém depois sofreu uma repreensão lá dos chefinhos dele, né? Aí chegou e tentou se desculpar, entendeu? Né? Então você vê que tem muita gente que acredita, só que muita gente não quer falar, né? É algo que ela vai ser perseguida porque é uma verdade. Então quando você prega a verdade, né, a pessoa é perseguida. Não que necessariamente vão perseguir você e te matar, né? Mas existe também a perseguição nesse sentido, perseguir as suas ideias, as suas crenças. Gente, sinceramente, se as pessoas elas tivessem realmente conhecimento, né, de que a Terra realmente, aliás, ela é plana, que eu estou viciado em falar realmente, né? Ela é plana, não existiria tanto ateísmo assim, né? Você ia ver, talvez existindo muito mais o ocultismo, né? O ocultismo ele não ia estar sendo tão ocultismo, apesar que atualmente, né, a gente sabe que eles estão cada vez mais, né, saindo do armário, né? Os ocultistas, né? É impressionante. Eu lembro que antigamente, né, para alguém ficar famoso a nível de internacional, né, a nível dessas cantoras, Madonna, Beyoncé, Rihanna, né, não era assim tão fácil, né, meio que elas que dominavam as paradas. Aí chegava uma outra, conseguia uma fama, chegava outros. Hoje em dia, você vai lá no YouTube, na aba em alta, tem tanto artista novo que eu nunca ouvi falar, nunca ouvi tocar na rádio, sabe? E aparece ali no YouTube do nada, estoura, né? Aí vai lá, bate 1 milhão, bate 2 milhões, né? E todo mundo acha bonito, aplaude, curte, mas está escancarado ali no clipe, satanismo no clipe explicitamente, na letra das músicas, a própria pessoa, ela vai lá, você analisa a vida dela, você vê que ela não tem vergonha de mostrar, e as pessoas acham que aquilo é normal, que aquilo é bonito, aquilo ali é só uma coisa artística, as pessoas não se questionam, né? Então é um tipo de, como se fosse uma hipnose, como se fosse um MK Ultra social, sabe? É uma coisa muito bem projetada pelo sistema para poder enganar, escravizar as pessoas. Eu ficava assim lendo a Bíblia, né? E eu ficava meio assim, pô, como é que as pessoas vão adorar o anticristo, vão aceitar a marca da besta, já sabendo, né, que isso, porque os cristãos nos alertam, sabe, nos alerta essas pessoas que isso vai acontecer. Então na hora que isso for acontecer, elas vão lembrar que o que a gente disse é verdade, né, e por que elas vão, né, e isso não é difícil de explicar, porque as pessoas, elas já estão adorando o diabo, elas não estão com a marca da besta, mas elas já estão adorando a besta. Então, para muitas delas, colocar uma marca não vai ser um peso. Elas vão querer a marca. Muitos estão clamando pela marca, né? Então é o que está escrito. As pessoas, né, se rebelaram contra Deus e Deus os entregou a suas próprias concupiscências, né? E como castigo, né, a gente sabe, vai ser solto os 4 anjos que estão presos no rio Eufrates, né? Vai vir um sistema da besta, enganação, o anticristo, Deus vai entregar as pessoas, né, no que realmente elas estão buscando, né? Não que Deus, né, quis que isso acontecesse, né? Mas Deus ele é justo, né? Bom, é um assunto mais complexo você explicar essa questão de justiça de Deus, graça, misericórdia, salvação, né? Eu já deixei bem claro em outros vídeos, né? Eu sou contra o calvinismo, depois eu posso fazer um vídeo explicando o porquê. Então, gente, por que eu tô aqui no YouTube? Eu não posso chegar, né, e falar essas coisas na igreja, ainda que eu já tenha tocado no assunto, ainda que eu possa ter uma oportunidade ali de passar uma mensagem, posso dizer de uma forma indireta, quem pescar, pescou, né? Mas vocês estão entendendo? É aqui que eu tô falando, depois eu vou estar falando publicamente, né? Então, é tudo questão do tempo de Deus, no momento certo. Bom, gente, eu vou encerrar o áudio, né? Eu acho que eu já falei muita coisa, né? Poderia ter resumido a 10 minutos, mas eu vou encerrar o áudio. Espero que o vídeo não passe de 40 minutos, né? E é isso, né? Para você que ouviu até o final, né? Parabéns, né? É bom que você tenha ouvido até o final, porque depois de você ouvir isso tudo e você continuar
você como cristão continuar acreditando no globo, né, você está enganando a si mesmo, né? Você pode até não acreditar exatamente na Terra plana, né? Mas você tem que, no mínimo começar, você tem que acreditar na Terra plana. Eu digo assim, não exatamente, né, conforme, ela dessa forma aqui, conforme essa imagem aqui, entende? Você tem que acreditar na essência dela. Aquele negócio que eu falei, ninguém fica de cabeça para baixo, né? A gente sabe que o Sol, a Lua, a estrela, né, elas estão presas, né, nesse céu, nesse firmamento, nessas camadas, não sei exatamente como funciona o firmamento, né? Que não tem ninguém que fica de cabeça baixa e a Terra não fica girando para lá e para cá. Entende? Então você tem que acreditar sim, depois de ter ouvido isso tudo, porque o que eu falei não veio de mim, entende? Eu não cheguei aqui do nada e estou inventando uma mentira. O que eu falei, ele se comprova justamente com a realidade, com a verdadeira ciência e principalmente com a palavra de Deus, né? Então, comprove por você mesmo, né? Pega aí os áudios que eu citei, a palavra de Deus, eu não disse versículo, capítulo, né? Mas você pesquisar aí, você vai ver que vai mostrar aí, né? Procura várias versões desses versículos aí, capítulos também, é sempre bom você ver várias versões, né? E você começa a pesquisar, você vai ver que realmente a NASA, as agências espaciais, elas mentem, que muitos satanistas, muitos cientistas, eles são satanistas, adoradores, né, de falsos deuses e ocultismo. Você vai ver que é tudo uma enganação. Sim, foi apresentado aqui a vocês, né, vários motivos, né, várias provas, né, de que é uma enganação. Agora você pode comprovar por você mesmo. Vai, pesquisa, vê se o que eu disse é verdade, não é? Pesquisa das duas fontes, né? Pesquisa lá no Globo lá. A curvatura é quantos quilômetros? É 10? É 25? Você vai ver que já tem contradição neles mesmo. Você vai ver que já... Cara, como eu falei, eu não aguento mais falar. É uma enganação tremenda. Você vê filmagem da NASA lá, né? Você vê lá que deu uma falha ali no CGI delas ali. Eles vão lá, corta a filmagem, né? Então, cara, é impressionante, cara. É impressionante como as pessoas ainda continuam acreditando. E isso fica mais impressionante quando é cristão, né? Porque quando não é cristão, a gente entende que eles estão numa enganação tão grande, né? Que eles ficam com a mente presa, né? Mas quando a pessoa é cristão, né? E tem, né, o Espírito da Verdade, né? Eu não consigo imaginar como que a pessoa dessa, ela continua duvidando, né? Porque a verdade foi apresentada para ela, né? Foi apresentada para vocês, né? Então vocês estão escolhendo, né? Vocês não querem prosseguir no caminho da verdade, vocês querem parar aí, não. Deixa eu parar aqui que já tá bom, né? Essa mentira aqui, ela tava me confortando muito agora que eu descobri a verdade, né? É melhor eu ficar na mentira mesmo. Não dá, gente. Vocês estão no caminho da verdade, então Jesus ele vai destruir mentira. E uma dessas mentiras, né, é que da Terra Globo, né, é uma mentira. Bom, o vídeo já passou de 40 minutos e acho que eu vou continuar falando. O que acontece, né? Vocês não têm noção como é o universo que Deus criou, né? Muita gente não entende essa questão do mundo espiritual do mundo físico. As pessoas acham que é uma separação, né? Na verdade, assim, é uma separação, né? Mas o mundo espiritual, o mundo físico, eles têm uma ligação também. É uma ligação muito forte que tem, não é exatamente assim conforme é propagado. Você quer a prova disso? Você quer a prova que o mundo espiritual e o mundo físico, eles assim, tem, conforme eu falei, tem as diferenças, mas quer ver a prova? É justamente você, né? Você é um espírito, você tem uma alma, né? Você está dentro aqui desse corpo. Por que o seu corpo está se movimentando, né? Por quê? Porque o seu ser espiritual está movimentando ele. Então, mais uma vez, vocês como cristãos, que vocês continuam, vocês que acreditam ainda no globo, depois de ter ouvido essas coisas que eu não digo, que eu não disse de mim mesmo, né? Mas que se comprovam pela palavra de Deus e pela verdadeira ciência, vocês continuam acreditando no globo, vocês estão enganando a si mesmos. Uma coisa, você não precisa necessariamente, pronto, a Terra é plana, eu vou sair por aí, eu vou falar para todo mundo. Não precisa ser necessariamente assim. É como eu falei, comprove, vai lá, né? Chega ao entendimento, né? Aí você vai entender, né? Aí você vai adquirir conhecimento, né? E também você vai ter que adquirir, né, uma vida mais espiritual com Deus, né? Porque não basta você ter só o conhecimento, né? Você tem que ter uma estrutura espiritual
Porque isso é um assunto espiritual, né? Então o inimigo vai ficar furioso com você. Então você tem que ter uma estrutura espiritual, né? E uma estrutura também de conhecimento, né? Para que você possa, né, fazer uma conversa ali, ensinar direito, né? Fazer um bom debate. E tem que entender uma coisa também, né? Quando fala conhecimento, não é necessariamente você se tornar um cientista, fazer vários experimentos, né? Isso já tem muita gente, né, da Terra plana que faz isso, né? Mas você tem que ter um conhecimento mínimo, né? Eu tenho que ter um pouquinho de cada, né? Pelo menos isso, né? Aliás, a parte espiritual não digo nem pouquinho, né? A parte espiritual, né, você tem que ter muito, né? Agora, por exemplo, essa questão mais científica, por exemplo, é igual do Afonso, né? Vai chegar ao nível do cara, ao nível de experimento, ao nível do Martins, não necessariamente, entende? Não existe uma regra assim para você se tornar, né, um representante da Terra plana, entende? Você tem que acreditar, né? Mas além de você acreditar, quem acredita, né, vai o quê? Vai buscar a vida espiritual com Deus e vai buscar também, se possível, tiver condições, né, fazer experimentos, né, comprovar por você mesmo, né? Entende? Você pode isso. Você é capaz, né? Criar um bloqueio, né, que parece que ninguém nasce para ser cientista. Parece que eles vão lá, né, escolhem os cientistas ali, né, fazem as manipulações deles ali, ou quem consegue se tornar por seu esforço, né, acaba sendo enganado também. Então vocês têm que entender que não é algo inalcançável. Qualquer um pode ser um verdadeiro cientista. Entende, né? Você não precisa necessariamente, né, você entender de medicina, né? De certa forma, quem entende de medicina é um cientista, né? A pessoa entende da ciência da medicina, né? Quem entende de música é um cientista, ela entende da ciência, do conhecimento, do saber da música. Agora eu te pergunto, todos os músicos sabem, tem o mesmo nível de conhecimento? Não, tem uns que tem mais, tem uns que tem menos. Entende? Então você não precisa ser necessariamente aquele cara gênio que todo mundo olha para você e vai bater palma e vai concordar com você. E outra coisa também, né? Para você que é cristão, né? Você que é pastor, sei lá, você que estiver ouvindo, né? Que ouviu esse áudio, esse vídeo, né? Não necessariamente que você vai ter que virar um fanático em terra plana, entende? Você pode continuar pregando a Bíblia aí, tocando em outros assuntos. Agora, de vez em quando, você tem que citar sobre esse assunto, nem que seja de uma forma indireta, né? Para que a pessoa ela possa pescar o assunto. Entende? Não é aquele negócio, gente, a Terra plana ela não salva, né? Ela não salva, mas por ela ser verdade, né? Jesus é o caminho da verdade, ou seja, a Terra plana está no caminho da verdade. Ou seja, você conhecendo esse assunto, você está participando do caminho da verdade, você está trilhando. E isso vai levar até Jesus, que é verdade. Mas ela não salva. O que a palavra diz? Que Deus deu uns como apóstolos, profetas, outros como doutores. Ou seja, essa questão da terra plana, ela não é aquela questão de, é pastor pregar a terra plana. Não é isso. É uma questão de doutores, né? É um tipo de pessoa que faz a obra, só que ela está indo para um lado mais de doutor, um lado científico, né? Tanto, né, de conhecer a palavra ali, de versículos, manejar bem a palavra ali para poder montar o quebra-cabeça e explicar por que ela não é um globo de acordo com a palavra de Deus, e tanto também no sentido científico, no sentido de fazer experimentos, né, e de derrubar esses argumentos, esses pilares do globo, né, que já não se sustentam há muito tempo, nunca, entende? Então, Deus te chamou, né, como profeta, né? A sua função principal vai ser profetizar. Vai ser o quê? Profetizar o que vem do seu coração? Aquilo que o povo quer ouvir? Não, vai ser profetizar aquilo, né, que Deus, né, te entregar para você profetizar. A sua função principal é ser pastor, né? Você vai pastorear, ou seja, você vai cuidar, né, instruir as pessoas, né? E você instruindo as pessoas, você uma hora vai ter que tocar na terra plana, entende? Porém, o foco maior para isso vai ser para aqueles que Deus chamou para doutores, né? Quem Deus chamou para doutor vai se focar mais nesse assunto. Mas por causa disso vai deixar de orar? Vai deixar de ler? Vai deixar de adorar, de louvar? Não, não vai. Então, deixando bem claro, a pessoa que ela crê na Terra plana e ela nega o Criador, né? É uma pessoa que você pode até ouvir, só que você vai ter que filtrar e reter aquilo que é bom, né? É uma pessoa que não é recomendável você estar, né, andando com ela, mas, né, cada um sabe da sua consciência, né, cada um entende.
Mas vocês têm que entender uma coisa, né? Terra plana sem o Criador não é terra plana. É uma distorção da verdade. Porque se com Jesus, né? Muita gente fala de Jesus, né? Tantas religiões falam e distorcem. Imagine então com a terra que ele criou, né? O que é maior? O Criador ou as criações dele? Né? O Criador, ou seja, com o próprio Criador já distorcem. Imagine então, né, com a criação dele.